sejam bem-vindos ao Panorama Comex. Para quem me conhece, sou o Josiano Mota, CEO e cofundador da Chip2Chip. E hoje estamos aqui num novo projeto. Para quem conhecia o Fora de Órbita, que por muito tempo fizemos webinar, podcasts, hoje estamos iniciando um novo projeto que é o Panorama Comex. O Panorama Comex nada mais é do que passar para todos vocês que estão no comércio exterior, logística, exportação, importação, uma ideia de como está o mercado focado em fretes, né? Para isso, hoje estamos aqui com uma convidada super especial, um dos principais agentes de cargas aqui do Brasil, representados hoje. Se apresente para nós, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo aí. É um prazer tê-la conosco desde já. Agradeço, viu? Imagina, o prazer é todo meu, Luciano, tá aqui conversando um pouquinho, batendo um bate-papo aqui sobre o panorama de frete, né? Colocar um pouco as minhas ideias, o que eu tenho visto no mercado. Eu sou muito curiosa, então eu estou sempre lendo notícias sobre, então eu acho que vai ser uma troca bem bacana aqui nesse momento para conversar com vocês, né? Como você falou, eu estou em agenciamento de cargas, né? Então eu estou aí já há 6 anos na área, então acho que tenho aí algumas ideias que eu posso contribuir nesse projeto. Muito bom, né? Obrigado mais uma vez, né, por aceitar nosso convite, nossa primeira convidada aqui no Panorama Comex. Justamente, Nayara, a ideia do Panorama veio de clientes, parceiros, empresas que falavam assim, Luciano, como é que vai ficar o frete nos próximos meses? Como é que foi nos últimos meses? O que a gente pode fazer? O que eu preciso saber? Para que lado eu vou? Eu falei assim, nossa, realmente não existe nada parecido. Vamos criar, então, um Panorama Comex e chamar quem faz esse Comex girar, que são os agentes de cargas, que são os importadores, exportadores. Então, a ideia justamente não era isso, essa curiosidade que as pessoas têm de saber realmente, todo mundo quer saber, né? Como é que vai ser o frete nos próximos... Né? A pergunta do milhão, né? Se eu trago minha carga agora, trago daqui a alguns meses, o que eu posso fazer, por qual rota eu trago minha carga, né? Que é uma das principais também questões. Então, assim, né, para a gente começar aqui com o nosso bate-papo, saber de você, a gente pode dar, acho que inicialmente, né, uma ideia mais geral aí dessa questão dos fretes, que a gente viu lá em 2020, na pandemia, chegar àqueles níveis absurdos de valores, né? Pós-pandemia, ficou no meio do caminho e agora parece que estabilizou. O que você acha aí, né, acompanhando o mercado como você está, que nos próximos meses a gente vai ter aí, depois a gente vai mostrar para o pessoal aqui como é que foram os últimos 6 meses, né, e como é que vai ser os próximos meses, mas o que você vê aí que talvez possa dar uma dica de ouro para o pessoal que está nos assistindo aí sobre esse panorama atual dos fretes? Claro, a gente pegando um gancho aqui ainda com a pandemia, né, a gente viu que os fretes chegaram a níveis exorbitantes, né? Nós chegamos com frete NOR, por exemplo, a 10, 11 mil dólares na rota China-Brasil. E era algo que nunca tinha sido visto, né? Foram aumentos de quase 500% acima dos valores que vinham sendo praticados. Questão de falta de espaço de navio, então a gente teve muito problema, né? E os importadores enfrentaram muito problema de conseguir espaço, de continuar com a sua programação de cargas. A redução dos free times também foi algo que a gente vem observando, né? Antes a grande maioria dos armadores disponibilizava 30 dias no destino aqui no Brasil. Hoje a gente vê que são poucos os armadores que seguem com essa política e todo o atraso que gerou, né, dessas indisponibilidades aí de mão de obra devido ao isolamento do Covid, a própria questão da indisponibilidade dos espaços gerou muito atraso, né? Então, a gente vê que as coisas melhoraram um pouco depois da pandemia, né? Os fretes começaram a subir, valores um pouco mais saudáveis, né, para a cadeia como um todo, porque antes os valores que estavam sendo praticados acabavam sendo saudáveis só para o armador, né, porque o nível importador pagar um frete de 14, 15 mil dólares num high cube como estava vindo ficou muito difícil, foi um período muito difícil para o importador, então os fretes começaram a ficar em níveis um pouco mais saudáveis. O que a gente tem acompanhado agora é que sim, está dando uma estagnada no mercado, até pela questão da demanda global ter dado uma diminuída, ter dado uma parada, né? Questão de inflação nos países de primeiro mundo e tudo isso. Então, a gente vem acompanhando, conversando muito com os nossos parceiros de fora, que ele está dando uma estabilizada. E a gente não vê que, mesmo que a questão do peak season que vem agora, com os embarques já vindo para Black Friday ou vindo até mesmo as encomendas para o Natal, que não vai ter um aumento tão expressivo, porque a demanda está sendo muito menor, né?
Exatamente, eu acho que essa é o principal ponto que as pessoas estão notando, né, Naira? É que o mercado não é só Brasil, mas o mercado global está desaquecido, podemos dizer Sim, assim, né? muito. A gente vê Então, economias de primeiro mundo, aí vê Reino Unido aumentando taxas de juros e sendo um dos 9 países mais ricos do mundo, né? Então, a uhum, gente vê que às vezes o Brasil, lógico, que é onde nós estamos inseridos e é onde é a nossa preocupação, mas às vezes é só um pontinho ali, né, em toda essa isso. cadeia logística mundial. Então, assim, tá sendo complicada a questão da inflação mundial, né? Exatamente, é. E a gente está vendo muitas vezes, né, Nayara, algumas empresas, digamos assim, né, tentando negociar os contratos de bid para mais longo prazo, porque assim, eu acho que não vai desestabilizar tanto o frete, vai ficar num padrão ok para os próximos 12 meses, né? Sim. O que você acha que a tendência, assim, realmente é essa mesmo, ter um equilíbrio nos próximos 12 meses, ou pode haver alguma coisa aí, talvez, alguma economia que comece a surfar numa onda melhor e comece a melhorar esses fretes? Como é que você Vamos ter vê que ser aí? bem otimista nessa questão de economia, começar a surfar uma onda melhor, né? O que que eu vejo tratando aí que você pegou a questão do bid, né? Hoje, como agente de carga, eu te confesso que para nós está muito difícil negociar o bid. Porque a gente vem de um período onde que os fretes chegaram a oscilar semanalmente, tratando do modal marítimo, né? Principalmente tratando rota China-Brasil. Então, como que eu, agente de carga, vou conseguir negociar, seja com o armador ou seja com o meu parceiro lá fora, com essa instabilidade? Então, para nós está sendo muito difícil e, assim, não sei se neste momento acaba sendo uma grande vantagem para o importador negociar o bid. Porque hoje ele pode estar fechando um frete, vamos chutar, $1.000, e fechando esse frete por 6 meses, e assim, está acontecendo tanta coisa no mercado, que pode ser que no final desses meses, desses 6 meses, o frete tenha diminuído, e ele vai continuar pagando o que ele fechou no bid dos $1.000, ou pode ser que tenha subido e o agente de carga vai ter que ou assumir a diferença ou renegociar com o Repassar. importador, né? Porque assim, é, puxando, como eu falo, né, para o meu aqui, o agenciamento de carga, para nós é muito difícil, assim, as nossas margens de ganho hoje estão sendo muito baixas. Então, nem tudo o agente de carga tem condições de assumir. Às vezes, assim, num processo antes, onde que a gente sabe, né, na pandemia, a grande frase que todo mundo fala, né, o agenciamento surfou uma onda muito boa. Isso é verdade. Né? A gente vê empresas aí que tiveram grandes lucros, crescimentos muito expressivos no mercado. Então, se tinha um pouco mais de flexibilidade na negociação, porque os níveis estavam mais altos. Mas hoje, com um frete mais baixo, com um ganho menor, nem tudo a gente consegue assumir. Nem tudo eu consigo negociar com o meu agente lá fora e também assumir. Muitas vezes, numa situação de bid desse com essa instabilidade, eu vou precisar passar o valor de novo para o importador. Vem cá, a gente vai ter que conversar de novo. Né? Não é o que a É gente isso gosta aí. de fazer. A gente tem muito, preza muito pela transparência e por honrar os acordos que são feitos. Mas no mercado, assim, em algumas situações está ficando meio complicado. É, Até uma coisa que a gente passa, perdão, Nayara, até uma coisa que a gente passa normalmente para os nossos clientes aqui, né? O bid ele vale a pena normalmente quando, por exemplo, assim, olha, eu tenho uma demanda de carga muito grande por mês, né? 200, 300 sim, contêineres por mês, onde eu preciso garantir o espaço, para isso eu faço o bid. Aí eu acho exato. que realmente não é uma questão só de preço, né? É uma Sim, questão de garantir embarque, né? Mas claro, aí fora funciona. isso, menos que isso, acho que realmente, como você está falando, se torna algo muito mais complexo para você, como agente de carga, depois conseguir contornar de, olha, teve um aumento aqui, eu Sim. preciso te repassar, senão eu vou perder minha margem. Tem tudo isso também E até para o próprio envolvido. importador, né, porque muitas vezes ele faz o bid para fechar o preço do produto dele. Então, eu Uhum. fechei o preço do meu produto, vai custar na gôndola X valor. E aí, como que a gente vai trabalhar mais para frente que não conseguiu manter esse custo? A gente entende que é só uma pontinha na cadeia, mas assim, eu vejo tem clientes que vêm querer fazer bid de 5, 10 containers. Isso realmente não faz sentido. Né, hoje, no atual, atual situação de mercado. Mas sim, num volume expressivo, onde eu preciso garantir espaço, onde o frete muitas vezes é o menor, né, não tem tanto peso, há um produto de alto valor agregado, então onde a expressividade do frete não vai ser tão considerável, aí vale a pena. Aí a gente consegue pensar, pelo volume é mais fácil de negociar na origem ou com o próprio armador. Agora, volumes pequenos eu realmente vejo que não tem valido a pena.
Legal, muito bom. Dicas, ó, pessoal, quem está assistindo já tem dicas de ouro aqui, para justamente porque é muito comum, tá, Nayara? Porque assim, muitas vezes as pessoas trabalham com a logística nacional, né, o rodoviário, e aí Sim, passam para a logística internacional. E acredito que, por exemplo, o nacional dificilmente muda alguma coisa, o frete é muito estável. O internacional é a mesma coisa. Na verdade, não é, né? Apesar que esse ano, assim, depois de já mostrar para o pessoal, teve alguns picos maiores, menores, mas vocês vão ver que o frete ele oscila muito, ele tem umas idas e vindas, né? Uma sim, diferença sim. de 1.000 para 2.000 em questão de 30 dias, né? Então, assim, Exato. É como eu ele é falei, muito teve épocas que estava mudando literalmente semanal. Ninguém semanalmente. mandava uma validade mais de geralmente a gente tem em China uma validade quinzenal, dependendo do business até 30, uma validade mensal. Agora teve épocas que estava vindo validade semanal. Então, para ter Semanal, uma eu ideia lembro disso, disso. se nem o armador estava querendo apostar, porque os armadores eles ficam olhando o que o vizinho está fazendo. Então, lá Exatamente. vem o primeiro armador, lá vem a MSC, lança o valor. Poxa, os outros ficam olhando como é que o mercado se comporta com aquele valor, principalmente quando há um aumento, né? Quando algum armador lança um GRI no mercado, alguma coisa assim, eles ficam acompanhando. O mercado aceitou, tá tendo, continua tendo essa demanda, beleza, vamos todos nesse caminho. O mercado não aceitou, vamos recuar. Exatamente. Então é difícil, né? Essa instabilidade no frete é bem complicado. Entendi, né? Muito legal. E assim, na questão Brasil, né, Nayara, como a gente sabe, né? O Brasil é uma pequena pontinha no mundo inteiro nessa movimentação de containers, né? Mas a gente viu que mesmo agora, após pandemia, os fretes eles estabilizaram, mas não chegaram aos níveis antes da pandemia, né? Sim, Eles é chegaram verdade. ali o dobro praticamente, 50% a mais. Isso tem alguma justificativa específica na hora que você vê? Se a gente está falando aqui que tem uma demanda menor, né, do que antes da Uhum. pandemia, o que justifica o frete não estar tão baixo como estava naquela época? O que que eu vejo que talvez possa ser um motivo, talvez assim, né, é a questão dos custos para o armador, né, pela questão do IMO, pela questão da descarbonização do setor. Então, assim, são tudo adaptações que os armadores estão tendo que fazer no decorrer aí dos anos para diminuir a emissão de CO2, e esses custos, lógico que alguém junto vai ter que ser solidário e pagar a conta. Então, assim, eu acho que muito a gente vê muita questão de novas taxas de bunker, novas taxas de fio, novas taxas de ambientais que estão sendo colocadas como componente do frete. Então, eu acredito que talvez isso seja um dos motivos, sim. Os armadores estão começando a adaptar os seus navios, a sucatear os navios que são mais velhos e começando a colocar. E essa conta tende a ser um pouco mais pesada com o decorrer do tempo, porque está tendo um apelo muito grande por essa questão ambiental e todas essas, me fugiu a palavra, perdão. Essas adaptações que os armadores estão precisando fazer, lógico, muito sai da conta deles, mas muito vai ser, né, o importador e o exportador enfim, a cadeia toda Repassado. vai pagar a conta junto. Então, eu acredito que talvez tenha um pouco de sentido nessas Uhum. custas, tá? E também, lógico, né, para o armador, a gente viu aí que depois da Entendi. crise ali de 2008, 2009, os fretes, né, foram muito baixos, e daí depois veio os armadores sofreram financeiramente. Naquele período tinha muita encomenda de navio e tava, né, e os fretes baixos, então hoje eu acho que até por uma questão de segurança eles estão tentando manter num patamar um pouco mais saudável. Legal, legal. Até a gente acompanha, né? Acho que faz 2 semanas lançou um navio, acho que o maior do mundo, né? Então, cada vez mais os Sim, navios estão com uma maior capacidade, digamos assim, né? Isso tende, eu acho exato. que no futuro breve, influenciar também no preço do frete especificamente, né? Eu acho que Sim, se sim. otimiza valor, custos, né? Talvez eles vão repassar isso. Eu acredito, não sei. Eu acredito que sim. E a questão desses navios com maiores capacidades, assim, será que o nosso país tem estrutura para recebê-los, né? E assim, se a gente vê que os portos, se tratando de Santos, até aqui mesmo, Navegantes, Itapoá, a gente não tem ainda uma estrutura para receber esses gigantes, né? Então, Isso. talvez os armadores eles vão ter que colocar alguma outra logística, as nossas cargas talvez passem a vir cada vez mais por portos de transbordo. Então, a nossa carga vai sair num gigante desses da China, vai parar ou numa rota Europa ou numa rota África e vir num navio um pouco menor para o Brasil. E isso também vai ter custo. Vai ter Uhum, custo. com A gente vê certeza. os armadores pela questão da emissão de CO2,
vindo em menor velocidade para o Brasil, então isso implica em ter que vem em menor velocidade, ele vai precisar colocar mais um navio no loop para manter a frequência do serviço. Então, isso também tem um custo. Então, eu como falo assim, a gente é sempre Exato. solidário em pagar a conta, né? Exatamente. Não importa o que aconteça, o cliente sempre vai pagar no final das contas. Exato, exato. Assim, a É gente muito vê legal. falar, os armadores estão ganhando muito dinheiro, e realmente os armadores ganharam muito dinheiro. Se você pegar o que é divulgado, porque muitas empresas divulgam os seus balanços e resultados de final de exercício, os armadores realmente ganharam muito dinheiro. Agora, o que eles estão fazendo? Investindo em novas tecnologias, investindo em novos navios, mas é óbvio que eles não vão pagar tudo do bolso deles, né? Em algum momento, o Exatamente. importador e exportador vai ser onerado no frete com isso. Exatamente, é o que eu também penso e já estamos vendo isso, né? Sim, Como com não voltou, certeza. a gente já vê que eles estão colocando um valor maior e assim, faz parte do business, eu posso dizer isso, né? Exato, exato. E essa questão ambiental é algo que está pegando para toda a cadeia de uma maneira geral, né? Não é o ESG, não está pegando só no armador, ele vem para todas as empresas, seja importador, exportadora, seja uma produtor só nacional, Isso. é algo, um apelo ambiental muito grande que está vindo de todos os lados. Então não vai ter como a gente fugir disso, É né? isso aí. Nayara, muito legal. Vamos agora então, Nayara, compartilhar com o pessoal que está nos assistindo. Deixa eu compartilhar com eles aqui. Aí, vamos ver se eu consigo deixar maior aqui. Perfeito. Então, o pessoal está nos acompanhando aqui. Essa aqui é um indexador da Ship to Ship, né, Nayara? Onde a gente vai acompanhar realmente o que está acontecendo no frete. Até a gente consegue em algumas rotas alguma coisa para frente, né? Então, para o mês de agosto, por exemplo, já tem muita coisa do que vai ser o mês de agosto no quesito fretes, né? Vamos começar com a principal rota, né, Mayara? Que eu acho que é China-Brasil, que eu acho que todo mundo quer saber, é o que todo mundo pergunta, e realmente é a que mais tem demanda, né? Isso. Deixa eu aplicar um filtro maior aqui para o pessoal entender. Pronto, aqui, ó. Vou pegar aqui os últimos 180 dias, né? Então, pegar do mês 2 até o mês 8, né? Se a gente ver aqui em gráficos, esse aqui é um container de 40 dry, tá? A gente vê que teve umas oscilações bem interessantes aqui, né? Lá no mês 2, as mínimas de frete chegaram a 1.800, passando por 2.200. Mês 4 teve um pico, mês 5 novamente reduziu. Como é, Mayara, não existe Não tem uma digamos regra. assim, uma estabilidade 100%, é uma É, regra, né? Isso a gente não vai ver que é tem. para cada tipo de container, né, Mayara? Não é só uma questão Exato, exato. de valores, né? Então, assim, a gente viu as mínimas, médias, pega aqui um container, por exemplo, pega de 20 dry, já tem valores diferentes, né? O HC 40 dry já tem valores diferentes também. Deixa eu botar ele aqui. Aqui. Vou pegar aqui, Brasil. E é muito bacana essa ferramenta que vocês lançaram agora aqui, Jociano, no MSI, porque é bacana a gente conseguir ver, né? Porque no dia a dia, como a gente está sempre focado no que a gente está fazendo, né? Estou focado nos embarques agora, que vai ser para agosto e tal, mas às vezes é bom a gente parar e olhar o que está acontecendo para trás. E para nós, assim, pegar processo por processo, analisar no Exato. nosso sistema dificulta um pouco. E essa tua ferramenta nos ajuda muito, porque consegue ter uma ideia, para o próprio importador também, ele consegue ter uma ideia de como o mercado se comportou. E quando vocês lançaram isso, eu achei realmente sensacional. Mas essa é justamente a ideia, né? Porque assim, você é um agente de carga, digamos assim, né? As empresas que estão assistindo aqui hoje, por exemplo, representam uma empresa. Então ela consegue, às vezes, fazer o benchmark com uma empresa, com duas. Ah, como é que foi teu frete China-Brasil? Né? Só que o mercado é muito Claro. maior, né? Então o que a gente fez foi consolidar um mercado geral, pegando dados de diversas fontes diferentes, que é o principal, né? Então assim, a plataforma é uma fonte, mas temos diversas outras fontes de valores onde a gente consegue chegar bem próximo do que foi a mínima praticada, a média e a máxima, né? Para uma lane específica, e claro, a gente consegue também colocar isso para lanes separadas, né? Então, rota a rota. Você pegar a China Brasil, ó, são 146 rotas diferentes.
E o que é legal aqui, Nayara, é que a gente vê muitas vezes as empresas comparando, né? Será que eu trago por Navegantes ou por Itapoá, que são portos próximos, Sim, né? Tem isso. exato. Será que eu trago por Santos ou pelo Rio de Janeiro, né? E aí você consegue comparar, fazer esses comparativos de saber rota a rota, o que é melhor para cada negócio, para cada empresa, né? E aí você consegue ver as diferenças. Muitas vezes a gente vê que está muito estável, né, Nayara? A gente vê que os valores estão muito próximos um do outro, né? Sim, Então, do que se trata é fácil da aqui, empresa né? saber, opa, como é que eu estou pagando meu frete, né? Sim, sim, para Santa Catarina até Santos, Paranaguá ali, os níveis não oscilam muito. Agora, se você for olhar Rio Grande, por exemplo, né, é um frete que é muito mais caro. For olhar Norte, Nordeste, Suape, Recife, também são fretes que são sempre mais caros, né? Então, isso é bacana porque você consegue ver todas essas as opções e as rotas que tem, né? Tem muito porto na China, então aí você consegue acompanhar também, trazer, minha carga eu estou trazendo, sei lá, por Xangai, mas talvez seria interessante embarcar por outro porto, talvez o inland na origem compensaria deslocar a minha carga, embarcar por outro que o frete está um pouco mais baixo. Então é bem bacana, assim, acho que são várias análises que a gente consegue fazer se utilizando da informação da plataforma. Exatamente. E essa é a ideia, né? Era que vocês também, como agentes de cargas, né? Acho que muitos que estão assistindo a gente aqui são agentes de cargas, né? Consigam saber se estão sendo competitivos. Acho que vocês também têm essa Claro. ideia, tipo assim, poxa, será que eu estou passando o melhor para o meu cliente, né? Eu estou dentro do que o meu cliente está esperando. E aí, quando você vê aqui, você realmente consegue trazer para eles algo que realmente chegue próximo do que eles precisam, digamos assim, né? Se a gente pega aqui uma outra rota, por exemplo, Estados Unidos, Essa questão de é pô, a outro, gente acho, um dos tentar principais portos aí verificar que trazem, né? Que tem bastante coisa. isso, para a gente ver se a gente está sendo competitivo ou não, é muito importante porque hoje a gente vê que o mercado está muito competitivo, o mercado está muito acirrado. Então tem muito agente de carga no mercado e cada dia abrindo mais agente de carga. Então, às vezes, os clientes eles vêm para a gente com alguns níveis de target, ou assim, o fulano me ofereceu um frete a tanto. E assim, a gente fica muitas vezes batendo cabeça e brigando com o nosso agente na origem, porque não consegue os mesmos níveis, briga com o armador e tal, e às vezes a gente vai ver que não, esse nível de frete não existe. Então isso ajuda realmente a ver, poxa, eu sempre falo assim, o Isso. que é muito barato e o que é muito caro, eu desconsidero. Né? Eu tiro os extremos e a gente trabalha com o que está aqui no meio, que é o que a gente entende que o mercado está praticando. Porque talvez esse que está muito baixo por alguma questão de estratégia de mercado, ou a gente talvez vai assumir algum loss, ou né, o parceiro na origem também vai ser solidário e pagar uma parte da conta, talvez por o interesse de entrar em um determinado cliente, né, se passa um valor mais baixo, mas assim, a gente tem que entender que os negócios eles precisam ser rentáveis e saudáveis. Então, Exato. assim, hoje aqui na Fast nós temos uma equipe de quase 60 pessoas, uma estrutura de escritório, você veio aqui, né? Você nos conheceu aí no começo do Conhecer, ano. sim. Então, assim, uma boa estrutura para o pessoal trabalhar, focado. Então, eu preciso ter condições de atender bem o meu cliente. E isso custa dinheiro, custa eu ter pessoas qualificadas, custa eu ter uma estrutura digna de trabalho para todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter um negócio saudável. Então, essa questão de ver os parâmetros aí, poxa, o que não existe no mercado, realmente a gente não tem como fazer milagre, né? Exatamente, essa é a ideia, né? A gente fala para os clientes sempre, olha, poxa, você não quer aumentar meu frete de tal rota que eu faço muita carga, né? Aí olha aqui e fala, olha, mas eu estou pagando abaixo da mínima. Eu falo, ótimo, que bom que você tem um bom frete. Essa é a ideia. A ideia é o quê? Se você estivesse pagando entre a média e a máxima, você fala, opa, eu tenho Vou margem para chegar um diminuir pouco meu mais para custo, né? baixo. Exatamente. Então, assim, a gente sempre fala para o cliente, olha, se você tiver entre a mínima e a média, né, que é o que aparece aqui, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui no mês 8, aqui Estados Unidos, Brasil, contando de 40 dry, né? A mínima Sim, 1.050. Ótimo. Se você está com essa média de mercado, está muito bom. perfeito. Agora, se eu tiver com 1.600, que é a máxima, você fala assim, opa, eu tenho oportunidades no mercado melhor, eu preciso olhar para essa rota, né? Então, e aí Claro, você vai claro. olhando porto a porto, né? Você consegue acompanhar aqui Houston, Paranaguá, Houston, Rio Grande. Então, você vai olhando, né?
E Estados Unidos é um mercado muito particular também, né? Porque também é gigantesco, então tem muitos portos e tem uma logística muito específica, né? Então, até para nós, cotar os Estados Unidos exige uma expertise, um know-how lá na origem, de saber o que pode ser uma carga, ela vai ser movida via truck ou via rail, o que vai mais vantagem, porque às vezes a gente vai, não, o exportador está perto do porto de Houston, vou embarcar por ali, mas às vezes a gente vem com uma outra alternativa, não, eu posso coletar essa carga e embarcar por um outro porto que está um pouco menos congestionado, né? Que a gente viu, Estados Unidos, graças a Deus, melhorou, né? Hoje a gente está com uma certa regularidade nas atracações, não Isso. está tendo, mas assim, teve uma época que estava tendo muito atraso. Os navios chegaram a ficar esperando quase 10 dias para atracar num porto nos Estados Unidos. Então a gente conseguia ver, não, me dá uma alternativa num porto que está menos congestionado, se eu tenho uma urgência maior na minha carga, e aí a gente consegue ver o preço, não, vai ser uma alternativa que vai ser viável para mim devido ao transit time, mas porém o frete, os níveis não posso pagar. Então a gente consegue ir estudando os cenários. É isso aí. Essa é a ideia, né? Das vezes, muitas cargas que eu acompanhei aqui com clientes, né? Eles fizeram algumas pernadas via trem. Ah, o porto está congestionado, pega um trem, vai para outro lugar, que lá está mais tranquilo. Então, Exato. acaba que acha oportunidades, digamos assim, no mercado, né? Sim, é o que eu digo assim, a crise, ela veio, né, as dificuldades, elas vêm para nos mostrar também oportunidades, desde que a gente saiba visualizá-las, né, saiba entender que o que está acontecendo e não dá para se desesperar, porque às vezes é um momento que todo mundo se desespera e fica correndo para um lado para o outro, o que eu vou fazer com a carga, e não, vamos sentar, vamos analisar qual o cenário, a gente preza muito também com o auxílio dos nossos parceiros no exterior, então os agentes que são nossos parceiros porque lá eles entendem como é que funciona o mercado, né? Nós entendemos como funciona o nosso mercado aqui e lá eles Isso. entendem as particularidades do mercado deles. Então, assim, poxa, vamos fazer um call, vamos sentar, vamos alinhar, vamos ver as necessidades e aí a gente vai ajustando. Então, eu acho que da crise, da questão da pandemia, também surgiram oportunidades para quem soube visualizá-las, né? Exatamente, né? Aqui pegando, por exemplo, mais um porto, ó, pegando a Alemanha, Brasil, né? Então, a gente também já traz as Muita mínimas carga. médias para cada um dos portos negociados. E a gente vê que a gente vê a oscilação, né? Como tem bastante oscilação nessa lane aqui, por exemplo. Vou ver aqui uma multa de 20, vamos ver o container de um HC, que é o mais comum aqui para eles utilizarem nessa rota. Container aqui, HC40 Dry. Então, a gente consegue ver também aqui que tem umas oscilações bem maiores do que na China, Brasil, por exemplo, né? Eu acho que esse Sim, é o sim. principal ponto. A gente conseguir achar, né? Olha só, mês 5 a diferença, né? Na primeira quinzena, segunda quinzena, já mudou bastante. Mês 6, vê que é muito uma gangorra, né? Um negócio que não tem uma lógica E Hamburgo é específica, digamos assim, né? um porto muito importante da Europa, né, onde sai muita carga, e também foi um porto que passou por muito problema de congestionamento, de acúmulo de carga, daí teve uns tempos atrás algumas greves dos trabalhadores portuários, e isso acaba influenciando de uma maneira geral, né? Tem uma alta demanda, tá Isso. cheio de carga, o armador para escoar vai colocar o frete mais alto, então quem pagar vai embarcar, né? Mais ou menos assim. E é isso que a gente fala, né? Tá falando aqui da Nayara, né? Essas oscilações aqui, muitas delas foi por questões extra valores de armador, ou Sim, por estar, né, com pandemia ou algo assim. A gente está falando de agora, né? Mês 4, 5, 6, 7, meses muito próximos e que teve oscilações justamente, deu um problema de greve. Os armadores precisam com a carga, vai baixar agora nessa quinzena. Quinzena que vem já volta ao normal. Então fica realmente numa oscilação que se a gente não acompanha o mercado, né, vocês como agente de cargas também, acaba muitas vezes perdendo oportunidades de levar para o cliente, olha, tem uma brecha para essa quinzena que você vai conseguir um frete muito bom para essa rota. Vamos fazer? E aí o cliente olha aquilo e fala, opa, realmente é uma brecha, vou adiantar aqui o meu escoamento, vou mandar agora, né? Então, a gente sim, está falando aqui de diferença de $1.000, né, Yara? e é muito fator externo, né? O nosso setor, ele acaba sendo muito sensível a todas as questões externas, de economia, como a gente citou,
Tem greve do trabalhador portuário, tem greve da empresa do trem na Europa, né? Na Europa acontece muita greve dos trabalhadores também de trem. O truck, teve época que teve ali na Inglaterra, eu acredito que foi, e alguns outros países da Europa, que não tinha motorista para dirigir os caminhões. Tava até falando, quem quer sair do Brasil para trabalhar de motorista na Europa tá ganhando 3, 4 mil euros de salário, porque não tinha profissional. Então, isso que influencia. Ainda passou a questão da pandemia, passou a questão do Covid e outras coisas vêm surgindo. E com certeza vão continuar surgindo coisas novas. Então, como falou, a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, né? E essas plataformas, todo esse serviço de inteligência de mercado, porque isso é um serviço de inteligência de mercado, né, Jussiano? Eles auxiliam no nosso dia a dia uma previsibilidade do importador. Então, poxa, o que eu vou fazer com a minha carga? Eu preciso embarcar agora, eu posso embarcar depois, eu vou pegar um período de peak season ou não, eu consigo aguardar porque eu organizei o meu estoque de uma maneira que eu não vou precisar pagar um frete alto para embarcar com urgência. Então, todas essas questões vêm muito assim. Eu falo que o agente de carga, nós, e algo que eu prezo, né, no tempo que eu estou com agente de carga e procuro passar para a minha equipe, é que assim, nós precisamos assim, ser realmente um solucionador de problema. Então a gente precisa ser essa cabeça pensante aqui no outro lado, porque assim, falando com alguns importadores, e tenho vários amigos na área, eles falam assim, poxa, Nay, a minha rotina já é tão maçante, porque eu tenho que negociar o valor do meu produto, eu tenho que brigar a diferença cambial, porque o dólar baixou, o dólar subiu e tal. Se eu tiver que ficar também pensando para o agente de carga qual é a melhor alternativa para o meu embarque, eu não tenho por que contratar um agente de carga. Então, a gente vem assim, então nós que trabalhamos nessa parte, a gente faz uma inteligência de mercado, a gente analisa os cenários, a gente precisa passar alternativas para o cliente, não ser só aquela pessoa que, vou receber essa demanda, o cara está cotando sempre um FOB Xangai Navegantes, eu vou cotar sempre a mesma coisa para ele, não. Tentar achar alternativa, tentar ser realmente assim, poxa, vou te dar o que você está pedindo, o teu trivial, mas eu vou tentar te passar alguma outra alternativa. E eu acho que é essa a pegada do nosso trabalho para não ser mais um no mercado, né? Para tentar se diferenciar do que vem acontecendo e até mesmo do próprio armador. Porque a gente vê hoje uma demanda muito grande, né? Os armadores tentando atender a logística do door-to-door completa. E assim. As oportunidades, né? Exato. Então, como é que você vai competir numa logística door-to-door, onde o armador, o armador tem navio, o armador tem avião, o armador tem sua frota própria de caminhão. Então, como que a gente vai conseguir competir? E o armador ainda está atendendo diretamente alguns clientes finais. Só que aí por trás o que pega, né? O armador, será que tem pessoal suficiente para atender de uma maneira mais individualizada cada importador? Talvez não. Talvez vai cair numa vala comum e aí que a gente tenta se diferenciar um pouco do nosso serviço. Eu tenho um serviço dedicado, eu vou pensar no Jussiano, para a carga do Jussiano, né? Não é no meio do bolo de carga que está entrando no meu navio. Exatamente. E é legal até você falar isso, né? Que eu peguei um exemplo aqui. Esses dias, até um cliente nosso estava mexendo na plataforma, ele falou, Jussiano, pode vir aqui rapidão para te mostrar um negócio? E era justamente isso, que um agente de carga dele, que utiliza a plataforma, falou para ele, né? Ele falou, olha só, eu sempre trouxe minhas cargas por navegantes de Gênova, né? Tem uns 20 a 30 contêineres por mês de Gênova. E ele falou assim, cara, e por acaso um agente de carga me falou da tua plataforma, e aí ele falou assim, cara, por Itapuã tá quase metade do preço. Isso é real? Eu falei, sim, isso aqui são dados reais, né? São dados extraídos do mercado, do que o mercado realizou, né? Ele falou assim, cara, mas a minha empresa fica em Joinville, eu trazia por navegantes, porque antes justamente era mais barato. Então ele falou assim, cara, para mim Itapuã seria maravilhoso, mas antes não tinha. Eu falei, olha, então agora você vai pagar metade do preço. E ele mudou a operação para Itapuã. Então, assim, ele não fez uma grande mudança, né? Digamos assim, de, nossa, eu descobri a roda, mas ele falou, gente, eu tinha uma opção do meu lado, mas que eu não sabia por não ter essa inteligência, por um agente de carga antes não ter visto isso também. E agora o meu agente de carga de confiança trouxe essa operação para mim. E imagina, né, Nayara, para vocês, como agente de carga, o quanto é gratificante o cara fala, a Nayara eu não vou trocar tão cedo, porque olha só a economia que ela trouxe para minha empresa, né? Acho que... Sim, isso é muito importante, porque assim, o cliente, às vezes, ele fica tão focado, como eu falei, no business dele,
que ele entende que ele trazendo para navegantes é a melhor opção ou a única que tem. Não, eu quero só trabalhar com tal terminal, com tal armador, eu recebo às vezes cotação A, não considerar o armador X, né? Aí você vai precisar entender por quê, porque às vezes o armador que o importador não quer considerar é o melhor da rota. Porque tem armadores que são melhores em algumas rotas, ou Isso. esse não tem o transbordo que o outro tem, paga mais barato, ou os custos, as taxas de destino também é algo que pega muito, né? Então, às vezes, o importador ele está focado muito no frete, mas ele precisa analisar a proposta como um todo, porque assim, não adianta eu ter um frete super baixo e eu colocar todas as taxas de destino valores absurdos. Ele vai pagar a conta no final, né? Então, como eu digo, assim, nós, como agente de carga, o nosso papel realmente seria nesse mais analítico, de verificar, de trazer as opções e contando com a ajuda de plataformas como essa que você disponibilizou aí, que para nós, o nosso dia a dia, nosso pricing aqui já está trabalhando em cima dela, né? Que legal. Focando, vem uma tabela da China, poxa, vem cá, meu agente parceiro, o que o mercado brasileiro está trabalhando é isso, vai atrás de conseguir com o armador aí na origem, porque é o que o mercado está praticando aqui, então, para abrir uma nova porta de um agente também, né? A gente recebe e-mail de chinês todo santo dia, 100 e-mails por dia, né? É. E todo chinês tem o melhor frete do mercado. Então, Exatamente. todo chinês tem o melhor frete do mercado. Então, isso aqui já ajudou a falando, você não tem o melhor frete do mercado, que o Brasil está trabalhando, são nessas médias aqui, quando você tiver esses valores negociados, a gente volta a conversar. Então, tem nos ajudado bastante. É isso aí. Eu acho que é justamente esse o ponto, né? É conseguir trazer uma inteligência de mercado para as empresas que antes não era tão visível, né? Ou que não se queria deixar tão visível assim. Então, com isso, você consegue realmente ofertar para eles, né? Estrategicamente, não mais no chutômetro, né? Deus me ajude a fechar uma cotação, né? Não, você vai realmente conseguir fazer a cotação, porque realmente, né, você tem uma estratégia por trás que faz a operação rodar, digamos, de uma forma legal, né? Claro. Então, assim, eu acho que esse é o ponto aqui do nosso bate-papo, né? A gente passou algumas rotas específicas aqui, que as rotas mais comuns, digamos assim, para o mercado, né? A gente Os deu um principais parceiros panorama do mesmo. Brasil, né? Sul, Exatamente, Estados né? Unidos, Europa. Exatamente, que são os principais portos, né, que são utilizados, que são esse escoamento para o Brasil, vem desses portos, exportação é a mesma coisa, muitas vezes Estados Unidos são os Exato. principais parceiros, China. Sim. Então, assim, mas, Nayara, muito legal a nossa conversa, a gente está chegando ao fim aqui do nosso primeiro Panorama Comex, esse novo projeto, como eu falei, convidamos o agente de carga próximo aqui da Chip, né, Nayara, da Jair também, nossa terrinha, e eu acho que a gente conseguiu aí passar realmente para quem está nos assistindo uma ideia dessa estratégia que hoje, depois da pandemia, ficou muito mais visível, eu acredito, Nayara, por uma questão que antes parecia um pouco mais amador, né? De tipo assim, eu fecho com o que tiver meu preço aqui, o mercado é todo igual, e depois a gente viu que não, quando apertou as coisas, os agentes de cargas, como vocês, se sobressaíram sobre outros, porque justamente, eu preciso pensar na logística internacional de uma forma diferente, de uma forma estratégica, para não gerar problemas para o meu cliente, que rotas que eu vou recomendar para ele, para que ele realmente não tenha problemas, a carga não fique parada, atrase, né, entregas, como a gente viu de diversas mercadorias que faltaram nos supermercados, faltaram no varejo, né? Então, assim, acho que mudou para melhor nessa parte, porque justamente se tornou muito mais estratégico. Eu acho que fez o importador pensar algo que eu vejo assim que se pudesse ser como não sei se é dica a palavra correta, mas assim, deixar assim, é a questão de programação dos embarques, né? Hoje eu vejo assim, e é um pouco de mania de brasileiro, talvez a gente tenha o costume de deixar as coisas para a última hora, né? Que no final a gente sempre consegue resolver. Mas a gente Exatamente. trabalhando com a questão da logística internacional, se você é uma empresa, um importador, e você consegue ter um fluxo, né? Você consegue gerenciar o teu estoque, você consegue ter uma previsibilidade, uma programação de compras, a tua logística internacional vai ser muito mais assertiva. Porque o que acontece? Se eu tenho um estoque X e eu consigo, eu preciso trazer uma carga, eu posso trazer uma parte da minha carga numa rota via transbordo, que ela é um pouco mais em conta, posso trazer uma parte que seja mais urgente na rota direta, que eu vou pagar um pouco mais caro, e no final, a soma dos fretes fica um pouco mais em conta, sabe? Então, do que eu deixar tudo para cima da hora, tudo urgente, tudo precisa embarcar no primeiro navio disponível, na rota que for mais rápida, e a gente sabe que isso tem um custo.
Então, assim, uma coisa que eu sempre falo com meus clientes, e o pessoal fala, ah, não, mas o que eu poderia fazer? Como que eu poderia? Eu digo assim, provisionar a tua compra, né? Ter uma Uhum. programação dos teus embarques. Tem algumas empresas que sim, que trabalham de uma maneira muito organizada, tem programação, às vezes até do semestre já, dos embarques, e lógico, que oscila um pouco pela prontidão de carga do exportador, acontece um período de peak season, como agora a gente está no peak season Europa, né? Pelas férias de verão, Uhum. então algumas fábricas acabam fechando. Mas assim, oscila de pouco, de resto a gente já tem uma previsibilidade, eu já consigo prever na origem, olha, meu agente parceiro está aqui, eu vou precisar desses bookings nessas datas, do que deixar tudo para cima da hora. Exatamente. A previsibilidade é o principal, né? Então, assim, eu acho que isso, e não é só por uma questão de organização, é por uma questão de redução de custo também. Porque você Exato. consegue, como eu falei, mesclar as tuas rotas, consegue trazer outras alternativas. Há num caso extremo de uma urgência trazendo um frete aéreo, que a gente sabe é muito mais custoso, porém funciona na urgência. Então, Uhum. assim, a programação de carga, eu digo, o importador que quer conseguir se organizar um pouco, programar os seus embarques com uma antecedência. Esse é o mundo ideal, digamos assim, né? Na Seria o logística, mundo perfeito. é diferente do caminhão, né? Que eu preciso para amanhã o caminhão. O caminhão vem aqui, encosta, a gente carrega ele, Exato. 2 dias no destino. O container já é totalmente Não diferente. tem. E a gente, assim, fica sujeito a várias coisas. Deu tudo certo. A carga embarcou no navio, aí acontece agora na China, tá tendo um tufão, que tá pegando as principais cidades Eu ia chinesas, falar agora. Eu ia falar né? agora. Então aí você pega questões de meteorologia, dá uma tempestade, alguma coisa atrasa uma saída, o armador, por algum problema operacional ou por interesse deles em remanejar alguma carga, coloca um transbordo a mais na tua rota, e aí a tua rota que ia ser 40 dias virou 60, e aí você está Exatamente. brigando com a gente de carga, que infelizmente nesses casos a gente não tem o que fazer, né? O máximo que a gente também faz é ficar ligando para o armador, tá no porto de transbordo, poxa, acelera, coloca a minha carga, dá prioridade para minha carga. Mas assim, se a gente trabalha com uma programação, essas questões externas acabam não influenciando de uma maneira tão forte no nosso embarque. Porque, poxa, eu tenho programação, eu tenho que ter um tempo de se atrasar 20, 30 dias, ok. Eu tenho estoque, a minha fábrica não vai parar, eu vou continuar vendendo meu produto. Agora, quando eu não tenho, quando eu sou tudo no just in time, tudo muito certinho, quando dá um problema desses, assim, o resultado é bem complicado para o importador, né? É isso aí. Não, mas acho que te deu dicas bem valiosas aqui, Nayara. Foi muito legal o nosso bate-papo. Já chegando ao fim aqui do nosso primeiro Panorama Comex, né? Esse novo projeto nosso. E eu acho que essa é a ideia, né, Nayara? A gente passar para as pessoas que estão nos acompanhando, que trabalham no dia a dia, às vezes não tem tempo para analisar isso num contexto geral, né? Nós também não temos muito tempo, mas a gente acaba ouvindo de tantos lados essas Exato. questões Tá que a muito gente no acaba nosso dia a dia, né? no nosso dia a dia, que a gente acaba assim, nossa, precisamos achar formas de ajudar essas empresas, né? E a gente está falando de empresas, muitas vezes, que um container atrasado para uma produção, né? A gente não Sim, está falando de uma para. carga, talvez aqui vai ficar no estoque, vai ficar parada, não, são cargas muitas vezes que atrapalham, é uma peça de um maquinário que a máquina está parada esperando essa peça, né? Se Exato, você se erra, né? trago um produto sazonal, por exemplo, vou trazer algo que é para Páscoa e atrasa Exato, e perde o timing, o importador vai fazer com um monte de ovo de Páscoa? Não vende mais, né? Então, assim, exatamente. tem produtos que são muito sensíveis a isso. Então, o Têxtil, né? resultado, Têxtil também. exato, vou trazer produto para inverno, vai chegar no verão. Então, né, não faz mais sentido. Exatamente. Não, mas muito legal, né? Foi muito legal nosso bate-papo. Acho que quem assistiu aqui, espero que tenham curtido bastante, porque é um novo projeto que a gente trouxe para esse mercado, né? Justamente para que a gente consiga trazer esses pontos, né? Que são poucos falados. Como é que é o frete? Como é que vai estar nos próximos meses? O frete, especificamente, querendo ou não, na parte da logística que a gente atua, né, Nayara? É um dos principais pontos, é um parâmetro para a gente saber como é que vai estar os. Eu digo assim, se o frete vem caro agora, quando chegar essa mercadoria, ela vai estar um pouco mais cara também. Né? Com Então, ela certeza. vai equilibrar, como você falou, o frete ele é utilizado para formar o preço da mercadoria final. Então, quando está tudo bem, está tudo na média, ok, a gente sabe que o produto não vai ter tantas variações. Mas quando existe essa diferença grande, realmente a gente fica até um
opa, próximos meses vai ser um pouco mais complexo aí, vou É, adiantar o que der, vou comprar agora para não comprar lá na frente, para não pagar mais caro. é o que eu Então digo, isso a vai... gente como consumidor de produto importado também, né? Porque todo dia a gente consome produto importado também, né? Eu vou no mercado, às vezes eu vejo, olha, tal produto subiu o preço. Aí eu penso, Isso, não, porque o frete dessa rota também subiu, né? Então é normal que o preço no final para o consumidor vai estar mais caro. Então, assim, a gente que exatamente. trabalha nessa área, fala, a gente fica até um pouco louco, porque tudo que a gente vê que é importado, a gente tenta entender a lógica do que está acontecendo, né? Ou do que aconteceu com o Exatamente. frete, ou o dólar, alguma coisa está acontecendo no mercado. Mas isso aí, muito legal, né, Era? Poxa, obrigado por aceitar nosso convite, né? Foi um bate-papo, acho que um dos melhores que eu já tive até hoje aqui, falando sobre frete, sobre essa área logística. Foi muito legal o teu conhecimento, aí acho que agregou muito para quem está nos acompanhando. Então, pessoal, todos que nos ajudam, estão até aqui, né, nos ouvindo, nos vendo, assistindo nosso webinar, muito obrigado mais uma vez, né? Se quiser deixar também o teu contato, como é que as pessoas te acham nas redes sociais aí, no LinkedIn, que é o principal utilizado, né? Por Claro. favor, fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer também, Jussiano, aí a confiança no meu trabalho. A gente já se conhece já há algum tempo, né, que eu trabalho com a plataforma. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, agradeço de coração mesmo poder estar aqui, colocando um pouquinho nas minhas ideias, como eu falei, né? Não é nada engessado, são sempre ideias, são sempre coisas que do dia a dia eu acompanho, eu consumo notícias, então trazer um pouquinho disso foi bem bacana. E eu sou bem ativa no LinkedIn, então, Nayara Moraes, como eu falei, atuando aqui na Fast Shipping. Então, se procurar lá como Fast Shipping no LinkedIn ou como meu nome, Nayara Moraes, vai me achar. Se alguém quiser trocar ideia, bate-papo, estou sempre à disposição. Gosto muito de fazer isso. Não é só o meu trabalho, é algo que eu gosto pessoalmente de trocar ideia, de conhecer pessoas, culturas, falar sobre frete, negócios internacionais. Então, quem quiser bater um papo comigo, eu estou sempre à disposição. E mais uma vez, obrigada mesmo pelo convite, Luciano. Obrigado você por ter aceitado o convite, né? Obrigado a todos nos assistindo. E em breve voltamos aí com o segundo Panorama Comex, mês que vem, já passando os fretes do mês de setembro, outubro, novembro. Se Deus quiser, teremos boas notícias, né, Nayara? Tomara, né? Vamos ver como é que vai ficar para 2024. Agora a gente já está começando a pensar no ano que vem. É isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima com o Panorama Comex. Valeu? Até Obrigada, tchau. mais! Até mais.